Boa noite. Meu nome é Júlio Van. Eu nasci na cidade de Araguari em 1958. Há muitos anos eu tenho feito teatro, há mais de 50 anos. E hoje eu estou aqui, né, apresentando para vocês nesse programa Lives, #Cultura na UFG. Né? E gostaria, antes de começar, de agradecer ao Centro Cultural UFG, à PROEC, a SECOM UFG, a TV UFG e a Rádio Universitária, dizendo que essas lives estão acontecendo em função do adiamento da programação do Centro Cultural UFG em função da Covid-19. Mas logo, logo que terminar esse isolamento, voltaremos com a nossa programação normal. Agradecimento especial à Flávia Cruvinel, que me convidou, apoio técnico aí, fundamental, que eu tenho algumas dificuldades, e a Joana, que está aqui atrás da câmera, né, colaborando aí com o nosso trabalho. Eu sou ator. Meu nome é Joaquim. Eu sou um escritor que tenho publicado alguns livros, entre esses aqui que vocês veem na minha biblioteca. Claro que a maioria não é minha, né? O Sim Barnes, que eu estou tomando emprestado, fazendo de conta que é meu, é um livro que eu escrevi, o último livro que eu escrevi, meio profecia. Para fazer essa encenação aqui hoje, eu queria falar para vocês um pouco sobre como o meu trabalho, meus livros, meus escritos, minha casa, minha máquina de escrever, tudo isso, para falar um pouquinho para vocês sobre um tema que é muito caro. Eu tinha uma lista de coisas a fazer, mas é impressionante como os meus vizinhos fazem barulho. É impressionante. Todos os dias arrastam móveis, fazem coisas, cantam, dançam, fazem uma barulheira infernal, mas um dia eu, educadamente, resolvi reclamar. Cheguei na porta do apartamento deles. Boa noite. Eu sou o vizinho de vocês que mora no andar de baixo. Eu sou um escritor e eu trabalho bastante, sim, muito concentrado. E às vezes assim, o barulho me atrapalha um pouco, se é que vocês entendem. Mas queria ver com vocês. Vocês não têm a ideia. Ele olhou para mim e falou assim: Você é esse escritorzinho que mora aqui no andar de baixo, que fica a noite inteira incomodando todo mundo e publica seus livros e artigos naquele jornalzinho vermelho? Ora, faça-me o favor, o senhor tenha respeito pelas pessoas, porque o senhor é um escritorzinho vagabundo. A partir daquele momento, as coisas começaram a ficar. Tem uma certa desconfiança de que foram eles. Bem, de qualquer modo, isso iria acontecer mais dia, menos dia.
A vida inteira eu enfrentei um dilema. Dizer ou não a verdade. Como é difícil dizer a verdade, já que por toda parte a sufocam. Dizê-la ou não parece, à maioria, uma simples questão de honestidade. Muitas pessoas pensam que quem diz a verdade só precisa de coragem, mas esquecem a segunda grande dificuldade, a que consiste em descobri-la. Não se pode dizer que seja fácil encontrar a verdade. Bom, eu sei que eu não tenho muito tempo para falar aqui com vocês, porque eu vou receber visita e eles não devem demorar a chegar. Eu sinto a presença deles aqui respirando no meu pescoço e eu devo dizer, é um bafo gelado, fétido, que prenuncia. Mas deixemos de sentimentalismos, que o momento não é para isso, né? Eu tenho tentado dizer a verdade, mas isso é muito difícil, porque parece simples, parece óbvio, mas não é. Hoje, alguém que deseja combater a mentira e a ignorância tem que lutar pelo menos contra cinco dificuldades. É preciso ter coragem de dizer a verdade numa altura em que por toda a parte se empenham em sufocá-la. Vocês conseguem ver ligações com o que nós estamos vivendo hoje? Então, continue prestando atenção. A inteligência de a reconhecer quando por toda a parte a ocultam. A arte, né? É preciso ter a arte de tornar a verdade manejável, como uma arma. É preciso ter discernimento suficiente para escolher aqueles em cujas mãos ela se tornará eficaz. E, finalmente, é preciso ter habilidade para difundir a verdade entre eles. E isso é talvez uma das coisas mais difíceis, né? Essas dificuldades são grandes para os que dizem a verdade sob o jugo do fascismo. Aqueles que fugiram ou foram expulsos de seus lares, de seus países, também têm essa dificuldade, mas mesmo os que dizem um regime de liberdade burguesas não estão livres dessas dificuldades. Mas vamos lá então, antes que chegue. A coragem de dizer a verdade. É uma pergunta que eu sempre faço. Eu devo dizer a verdade? E nem sempre a resposta é sim. Porque é preciso ter coragem e não se calar, mas isso está ficando cada vez mais difícil. Eu tenho tentado não me rebaixar diante dos fascistas, a não enganar as pessoas e a resistir à tentação do lucro. É claro que o lucro aqui está mais relacionado a não dizer a verdade e principalmente a enganar as pessoas. Entendam que quando eu falo as pessoas, tá muito genérico, mas as pessoas, para mim, os enganados, são os mais das vezes aqueles que pouco ou nada têm. Que é assim, sempre foi assim, sempre será assim, e que os poderosos são muito bondosos porque eles dão um emprego, um prato de comida ou ao sinaleiro. Querer dizer a verdade pode significar renunciar ao salário do seu trabalho, pode ser renunciar ao próprio trabalho, a se recusar a ser célebre entre os poderosos e muitas vezes recusar qualquer espécie de visibilidade. Para isso precisa-se coragem. Hoje em dia fala-se muito em espírito de sacrifício, né? Muitos fazem isso, mas é preciso ter um cuidado enorme, né? Terrível, porque às vezes esse sacrifício inicial, né,
depois corresponde a negociações que levam a um cargo, a uma posição, a um salário, a um emprego. Né? O que era sacrifício antes, na verdade, era uma estratégia, né, para conseguir um lugar entre os poderosos. Vocês estão vendo isso claramente todos os dias. E há ainda muita gente que acredita no beneplácito da ignorância. Esses talvez sejam os mais difíceis de serem alcançados, né? Por sua recusa de saber qualquer coisa e por dizer que nada muda ou que não precisam fazer nada para mudar, porque as coisas são assim, que tudo vai acontecer. Aleluia! Hoje eu estou sendo perseguido. Isso parece uma monstruosa injustiça, mas se pensarmos que em quem detém o poder da justiça, quem faz a justiça? Se pensarmos assim, eu posso dizer, é muito justo que eu esteja sendo perseguido. É muito justo que os meus livros sejam queimados em praça pública. Porque assim, eu continuo a acreditar que eu não estou vencido. Chegaram. Mas vamos continuar um pouco mais. Eles ainda vão demorar um pouco até chegar aqui na porta. A verdade deve ser mostrada na sua luta com a mentira e nunca apresentada como algo de sublime, porque esse estilo de falar dela convém justamente à mentira. Quando se afirma que alguém disse a verdade, é porque houve outros, vários, muitos ou um só, que disseram outra coisa. Mentira, fake news. Mas aquele que disse a verdade falou em algo de prático, concreto, impossível de negar, e disse a única coisa que é preciso dizer. O que há de sublime naquilo que é preciso fazer, naquilo que é necessário fazer? Mas para muitos a verdade deve ser dita de modo polido. Vossa Senhoria, até mesmo refinada. Mas, por favor, a crueza, deplorados. Mas ao contrário da mentira, preste atenção, a verdade não pode trazer enganos, não pode trazer dúvidas. E para isso deve ser dita de modo claro, direto e repetido, quantas vezes seja necessário. É difícil dizer a verdade porque parece que dizê-la é uma honestidade. Não é. Muitas pessoas pensam que a verdade só precisa de coragem. Isso sim é a segunda dificuldade, a que consiste em descobri-la, dizer que seja fácil encontrar a verdade. Fotografias, mensagens, telegrams, que nós temos acompanhado aí nos últimos tempos, cada dia se revela um pouco de uma verdade que já existia, mas que não tinha sido antes revelada. E por que está sendo revelada tão aos poucos? Não é fácil descobrir qual verdade merece ser dita. Não é. Hoje, por exemplo, a barbárie impera, né? Há guerras em todos os lugares, algumas evidentes, outras silenciosas.
Mas qual dessas verdades não admite dúvidas? Para algumas há provas, para outros simples convicção. Há comportamentos que nos parecem tão absurdos, mas tão absurdos, que não levamos muito a sério e chamamos de palhaçada. Pum de palhaço. É tão absurdo que nós olhamos e parecem ser piada. Olhamos para esse livro e dizemos, um livro é um livro. Certo? Muito bem. Mas poucos saberão o que está escrito dentro desse livro. E talvez menos ainda compreenderão o que está escrito dentro deste livro. Mas, no entanto, ele continua sendo um livro. A honestidade não basta. São precisos conhecimentos que se podem adquirir e métodos que se podem aprender. Esses conhecimentos podem adquirir-se lendo livros, mas também se pode aprender na prática. Por mínima que seja a vontade necessária para se conhecer, o desejo de conhecer. Muitas verdades podem ser encontradas quando se quer procurar, quando se aprende a procurar. Mesmo assim, se alguém está pronto a dizer a verdade e é capaz de a reconhecer, ainda tem que vencer mais 3 dificuldades. A arte de tornar a verdade manejável como uma arma. O que torna necessário dizer a verdade são as consequências que isso traz no que diz respeito à conduta prática. Há mesmo verdades inconsequentes que não servem para muita coisa, não passam de fofocas sem valor. Outras são distorcidas. E prestem atenção em uma delas, cuja distorção é fenomenal. Dizer que o fascismo é um movimento, uma terceira força justaposta ao capitalismo e ao socialismo e que os domina, naturalmente que se trata de uma afirmação fascista. O fascismo é uma face do capitalismo e não é algo que conheço desde que eu sou gente. Aqueles que estão contra o fascismo sem estar contra o capitalismo, que choramingam sobre a barbárie causada pela barbárie, assemelham-se a pessoas que querem comer o melhor do assado de uma vitela, mas não querem ver sangue. Para que ficarem contentes, basta que se lave as mãos antes de comer a carne. Mas não sou eu, aqui e agora, que vou falar que o fascismo é uma espécie de força natural, impossível de dominar. O fascismo não é uma calamidade natural que se possa compreender a partir da natureza humana. Vocês pensaram que eles iam tocar a campainha? Não. Talvez não tenhamos muito tempo mais para esclarecer todas as dúvidas, mas vamos lá. Pode ser que se atrapalhem com as portas no corredor. Se se pretende dizer eficazmente a verdade sobre o estado de coisas que estamos vivendo, é preciso dizê-la de uma maneira que permita reconhecer as causas evitáveis. Uma vez reconhecidas as causas evitáveis, o mau estado de coisas pode ser transformado, pode ser combatido. Mas é preciso ter discernimento suficiente para escolher os que tornam.
Se eu falo e ouve-me quem quiser me ouvir, vocês, por exemplo, nem todos ouvirão as minhas palavras. Estarão mais preocupados com o meu cabelo, talvez, com o meu figurino, com o cenário. E os que ouviram estão dispostos a ouvir tudo que eu tenho para lhes dizer. E mais, estarão dispostos a dizê-los a outros? Não é o caso de vocês, mas está aí. Vocês conhecem essa corja, porque os mentirosos geralmente contratam seus propagadores. Há uma indústria, um comércio todo construído para isso. E à custa de salários, a mentira é replicada insistentemente. Agora, a verdade é guerreira. É guerreira. Não combate só a mentira, mas também aqueles bem determinados que a propagam. Eis que chegam, né? Vamos às nossas últimas palavras, senão não vai dar uma forma e consideram dicas e estratagemas para difundir. É assim que perdem todo o fruto do seu trabalho. É assim. Em todos os tempos foi necessário recorrer a truques para espalhar a verdade, quando os poderosos se empenhavam em abafá-la e ocultá-la. Assim, há verdades em Shakespeare, em Confúcio, em Sófocles, mas também em Plínio Marcos, Nelson Rodrigues. Algumas verdades são ditas assim, de modo elegante, e outras são ditas na sua crueza nua. Quando alguém diz: você já sentiu fome? Eu não estou falando aqui de jejum ou dieta. Eu estou falando de fome de falta de alimento, de fome de não ter o que comer. Gostaria de experimentar? Eu tenho certeza que vocês não vão gostar. Porque se fala em fome do espírito e se fala em fome do corpo. Quando se fala em fome do espírito, podemos até mesmo nos emocionar com ela. Agora, a fome do corpo incomoda. E esta é a verdade que eu tenho procurado dizer. Esta que incomoda os privilegiados, estes que me chamam de grosseiro e deselegante, e que mostram as minhas mãos sujas de sangue antes de servir a vitela. Eu não sou melhor nem pior por isso. Não pense assim. Numa época como a nossa, que os governos que conduzem as massas à miséria têm que evitar que nessas massas se pense no governo, por isso estão sempre a falar em fatalidade. Covid-19, que fatalidade! Mas a fatalidade do homem é obra de outros homens. É uma pena que não haja mais tempo para recapitular. Eu espero que vocês, essas são exigidas daqueles que são empenhados em dizer a verdade. Você? Então, eu não esperava ver um rosto assim tão familiar. Bom, afinal, você está fazendo o seu trabalho.
Eu estou pronto. Boa noite aí, espero que vocês tenham, né? Porque live às vezes falha um pouco na parte técnica, né? É provável que tenha. Para falar um pouco sobre distanciamento, né? Eu escolhi esse tema nesse momento aí singular que nós estamos vivendo, né? Aí eu convidei o nosso amigo Brecht, esse texto que vocês acabaram de ouvir, né? Mesmo aí foi essa improvisação, essa experiência, chamam-se As 5 Dificuldades para Escrever a Verdade, por Bertolt Brecht. Né? Quem não conhece é um poeta e dramaturgo alemão, né, que viveu aí em meados do século XX, né, morreu em 1956, e que tem, né, uma bibliografia vastíssima. E um dos termos que ele cunhou, melhor, não era bem ele que cunhou, mas um dos estratagemas que ele desenvolveu com o teatro dele, recebeu isso que era um tema bastante apropriado para a gente tratar agora nesse tempo de pandemia, que a gente fala muito em distanciamento social. No caso do teatro do Bertolt Brecht, né, ele, na sua época, né, o método Stanislavski estava começando a se difundir pelo mundo todo e tal, né? Em que as pessoas procuram o mais possível as emoções, né? Tem o método da ação e tal, tem uma série de coisas aí, e o Brecht veio para fazer um questionamento sobre isso, né? Porque a ele, né, não interessava um teatro em que as pessoas se identificassem, ficassem, vamos dizer assim, algo hipnotizadas pela interpretação realista do ator. Né? E aí ele foi desenvolvendo, né, dentro das pesquisas dele, né, que ele era um dramaturgo, né, então, além de trabalhar como diretor, ele também escreveu muito, né, ele escreveu muitas teorias, e ele desenvolveu esse tema do distanciamento, né, que vem a ser justamente, né, já talvez seja uma compreensão simples, falar com uma compreensão fácil, mas técnica, né, que consiste em mostrar para a plateia, né, que o que ela está vendo não é realidade. Uma pergunta do Danilo. Por que se monta tão pouco Brecht? Danilo Alencar. Bom, então, continuando, então, assim, a sua pergunta, Danilo. Então, no teatro do Brecht, né, o interesse do Brecht era mostrar para as pessoas que elas ficassem o tempo todo conscientes do que elas estavam vendo teatro, que não era a realidade. Né? Então, com essas técnicas de distanciamento, que são várias, né, são várias técnicas, para tirar a plateia desse estado de hipnotismo, mas também tirar o ator desse estado de hipnotismo, porque o ator não se transforma na personagem. Né? O ator apresenta, o ator conta, narra essa personagem, né? E aí ele pode, inclusive, estar participando, ter opinião sobre aquela personagem e dividir essa opinião com a plateia e tudo mais. Não se monta mais muito Brecht, né? Porque ele foi considerado datado. Talvez num equívoco, né, histórico, de pensar que nós estávamos livres do fascismo. Né? Talvez desse equívoco tenha se deixado de trabalhar com Brecht, né, que foi um trabalho constante, as peças dele sobre isso. E outro cinema norte-americano, que é assim, é fã de carteirinha do método do Stanislavski. Nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, a gente tem visto algumas incursões sobre Bertolt Brecht. As pessoas fazem, acho que, na minha opinião,
faz uma pequena confusão. O Brecht, literalmente, uma coleção que tem as peças. Aqui, essa bem interessante, que acabamos de ver esses dias atrás, Terror e Miséria do Terceiro Reich. Então, se você lê Terror e Miséria e Terceiro Reich e analisa esse Reich ipsis literis, como o Brecht escreveu, nós podemos pensar em montar Terror e Miséria do que nós estamos vivendo agora. Esse é o pensamento brechtiano, ele é mutante e imutável, ele não para, ele, na concepção das pessoas, de pensarem que o Brecht é estagnado, parado naquele momento, é que levou a poucas montagens dele. Mas agora está fazendo, né, muita gente procurando, agora a Beth Coelho está fazendo uma encoragem, né, pelo Sesc em casa, então, uma grande atriz que foi a segunda peça do Bertolt Brecht que eu assisti, que é a Maria Alice Bergueiro. Eu assisti Mãe Coragem com a Maria Alice Bergueiro, né? E foi estupendo, assim, né? Grande atriz, né? E que tinha um trabalho muito interessante nesse sentido. Vamos ver aqui. Então, se eu tenho mais alguma pergunta. Não. Bom, eu tenho aqui comigo um poema que talvez interesse a vocês, que se chama Sobre o Teatro Cotidiano, do Bertolt Brecht, né? Que eu acho que é um exemplo assim muito claro do que o Brecht pensava sobre o teatro. Que ele fala desse homem da rua, desse teatro, desse homem na rua, que conta a sua história, interpreta as personagens, comenta, expõe a personagem ao julgamento, conta detalhes, procura na sua memória se ele tem memórias, mas ele conta a personagem. Ele não se transforma na personagem, mas nos dá elementos suficientes para que a gente construa uma imagem de quem é aquela personagem. Né? Mas ele tem posição, ele não deixa de ter sua posição, ele não deixa de ter a sua própria ideia daquilo que ele está apresentando. Então, essa é muito assim. E o que isso tem a ver com a pandemia? Bom, nesse momento agora, eu estou olhando aqui para a Joana, que está aqui, né? Sorte minha, ela está presente aqui, né? Estou fazendo teatro com ela aqui presente, e estou olhando para o olho de uma câmera. Né? Se isso não me fizer pensar, fazer um distanciamento e pensar o que é que está acontecendo, o que é que essa pandemia está me levando a perceber da história da humanidade. Né? No texto do Brecht, nós estamos falando aí o tempo todo, né? Hoje falando, né? Antifascismo é fundamental, eu acho, é fundamental. Mas onde é que está a raiz disso? Onde é que está as causas, onde estão as causas evitáveis disso? Então, esse tempo de pandemia, eu acho que ele é um mecanismo que acirra essa possibilidade de pensar a respeito daquilo que nós estamos fazendo, da maneira como nós estamos agindo, da maneira como nós estamos vivendo. Tem gente que acredita que a gente vai sair dessa muito melhor. Né? Eu oscilo entre otimismos e pessimismos, às vezes. Né? Eu estou aqui, assim, é muito legal aqui, como muita gente que está aqui assistindo, né? A Flávia, né? Obrigado, Flávia, a Ada, a Oneida, a Renata, a Diane, a Lenita Caetano, o Danilo, né? Grande Danilo, que a gente já trabalhou junto várias vezes, né? A Elcione, né? Muito bom. Assim, eu penso que é isso, assim, a minha performance foi no sentido de questionar um pouco esse momento que nós não sabemos mais o que é, o que não é realmente verdadeiro, né? Entre muitos fake news, a gente fica meio tonto, né? Entre muitos discursos que a gente não sabe, né? Tem uma pergunta do Luciano. Júlio, como você acha que o Brecht influenciou o teatro goiano? Olha,
Nós temos várias pessoas aqui em Goiânia que trabalharam com o Brecht, né? Eu mesmo trabalhei com um diretor daqui, o Marcos Fayad, né? E junto com o Hugo Rodas, né? E agora, assim, como é que é o nome do goiano? Me ajuda. Newton trabalha com ele. Hugo Zorzetti. Hugo Zorzetti, pronto. Aí. Brechtiniano até no último fio de cabelo. Né? Uma história. E vários outros grupos. Né? Porque Brecht não é só aquela coisa didática, apesar de você pode falar assim, o Ju 1124 tinha muito disso, de Brecht. Ele fazia personagem, questionava o tempo todo, tinha muito de Brecht. Então, eu acredito que na história do teatro em Goiás, talvez o Bertolt Brecht seja mais presente que o próprio Stanislavski, assim, na maneira de atuar, né? Nos espetáculos que a gente vê, por exemplo, No Escuro, eu acho que tem muito de Brecht, por exemplo. Eu mesmo, quando tinha a companhia Quimário, tinha muito, né? Trabalhei muito com isso, muito com Brecht. Cabaré Goiano, que nós fizemos durante anos, era brechtiniano o tempo todo, a gente fazia... Né? É muito isso, né? Eu acho que na história de Goiás, o Bertolt Brecht é uma figurinha carimbada, assim. O Franco Pimentel é uma pessoa que eu sei que gosta muito, né? Eu assisti a Farpa, assisti a outros espetáculos dele, né? A gente já conversou, já discutiu, já falou, né? Constantino Isidoro, né? Também, né? E muitos mais. Tem uma pergunta da Flávia, cadê? Flávia, você fez a pergunta assim, né? Como, inspirados por Brecht, podemos enfrentar esse momento? É uma escolha. É uma escolha. Você pode enfrentar esse momento fazendo retiro espiritual, que também é bom, dando as mangas e indo à luta. Porque eu vou te contar, assim, eu sou um privilegiado. Eu tenho casa, tenho comida, eu tenho meu trabalho, tenho meu salário, mas lá fora a coisa está cada vez pior. E aí fica a pergunta, nós vamos fazer de conta que está tudo bem? Porque uma das lições que o Brecht deixou para mim, eu vou dar um exemplo que parece meio fora, assim, mas é muito interessante. Ele descreveu uma cena do Romeu e Julieta. Todo mundo conhece, a cena do balcão, né? Romeu e Julieta, ó, cotovia, ó, não sei o quê, aquela coisa, aquela melosidade toda. Só que ele antecedeu a cena do balcão com o Romeu indo cobrar o aluguel dos seus inquilinos. E com aquela graciosidade toda, ele bate, ele escorraça, ele despeja quem não pagou o aluguel, mas pronto lá. A Julieta do outro lado, lá com seus funcionários, com seus servos, lá, não sei o quê, e depois saem os dois e vão fazer aquela cena linda do balcão. Isso é Brecht, né? Isso é Brecht espiritual, de reconstrução de valores e tudo mais. Mas aqui, do lado, tem gente passando. Morreram até agora. Não é brincadeira. É Brecht na veia, né? Tem um comentário da Meire. Interessante também. Meire. E uma pergunta da Meire Maria Ângela. A Meire está dizendo aqui, me lembrei da Hannah Arendt, a ruptura entre o passado e o presente, o esquecimento falhou e propiciou o retorno do fascismo. Uai, Meire, se eu desse conta de responder essa pergunta, assim, tem que tomar muito cuidado aí, né? Eu posso apanhar de um lado, posso apanhar do outro. Não, eu não acho que a educação falhou, ela fez o seu papel. Né? Eu acho que talvez a sua ideia de educação é que não tenha acontecido. Porque educação, né, não é exatamente, né, gente? Nós sabemos disso, né? Tem educação de todas as formas. Então, a educação, ela é muito mais, ela reproduz muito mais o que está indo pela sociedade, os seus valores e tudo mais, do que contesta. A gente já sabe disso. Há alguns poucos,
né, que vem com um pensamento mais revolucionário e tudo mais, e são, né, é engraçado que no Brasil é muito contraditório, né, o nosso patrono apanha, né, ele é execrado em praça pública e, ao mesmo tempo, ele é o patrono da educação. Mas é a nossa cultura, nosso Deus foi torturado, foi pregado na cruz, foi morto e tudo mais, e nós, em nome dele, nós que eu estou falando assim, por aí, em nome dele, falando no nome dele, defende a ditadura, defende ditador, né? É meio maluco, né? Deixa eu ver aqui. Tem pergunta da Mariana. A Mariana, peças do Brecht e como se realiza essa estética na nossa vivência de distanciamento social. Ué, Maria Ângela, assim, tem muita coisa para se fazer, né? Porque você pode usar tanto recurso, tanta coisa, né? Um dos mais simples, que é muito utilizado, é essa coisa de você a personagem e você olha para a plateia e fala com ela. Eu posso estar aqui assim, falando assim, ser ou não ser, ou eis a questão. E olhar aqui para a câmera e falar assim, se essa fosse realmente a questão, se fosse realmente ser ou não ser a questão, estava até fácil. A questão aqui é comer ou não comer. Né? Então, enquanto eu estou interpretando aqui o Hamlet, aqui, fazendo o ser ou não ser, eu faço aqui um distanciamento crítico e coloco em questão a própria filosofia defendida pelo personagem Hamlet. Outra coisa, na televisão é complicado. Né? Nós estamos fazendo uma live, é uma transmissão ao vivo, certo? Mas a partir do momento que ela termine aqui, ela é gravada, ela é um vídeo. Certo? Então, a partir do momento que ela termina, não tem mais jeito de fazer esse distanciamento. Assim, é muito utilizada essa coisa, assim, eu estou aqui e tal, mas aí eu olho para a câmera e tal, incluo a plateia nisso. Então, tem muitas técnicas. Se você quiser conversar a respeito, eu gosto muito de usar, por exemplo, a comédia. Né? A comédia. Eu gosto de fazer, de levar a plateia a rir daquilo que é. Depois que ela ri, ela fala, nossa, como é que eu pude rir disso? Então, é essa a técnica do distanciamento. E agora? Qual é a nossa função? Entre tantas, nós temos que ajudar as pessoas a manter a sua sanidade física e mental, certo? Mas nós não vamos fazendo isso só enganando ela com humor sem conteúdo. Então, nós podemos fazer isso e também trazer para essas pessoas um posicionamento crítico, uma construção melhor, para que pós-pandemia, sabe-se lá quando vai acontecer, nós tenhamos realmente alguma coisa de diferente que nós aprendemos durante essa pandemia. Agora, se a gente ficar simplesmente isolado, e aí as lives, as coisas todas, elas são fundamentais. As redes sociais, né? Tem muita gente aí propondo a gente voltar para a rua. Por enquanto eu não tenho opinião. Danilo, tem uma pergunta. Voltando à pergunta do Luciano, você acha que se lê e se pesquisa Brecht aqui em Goiânia? É o que eu falei, assim. Hoje eu não sei. Eu sei que o Robson, né, outras pessoas, eu vi alguns trabalhos aí na faculdade, na pós-graduação, né, tinha pessoas pensando sobre isso. Mas, assim, especificamente uma companhia, um grupo, estudando texto do Brecht, fazendo coisas do Brecht, eu realmente não sei, Danilo. Não sei te dizer. Eu acho que as pessoas elas estão brechtianamente fazendo teatro, né? Fazendo esse teatro crítico, né? Por exemplo, o pessoal como é que ele chama? O João, 62 anos, memória, sabe? Desculpa, João Bosco, né? Eu vi coisas do João Bosco, teatro do João Bosco, ele pode falar assim, eu não estou dizendo que é assim, sabe? É que tem muita gente que fala assim, porque eu uso método tal, técnica tal, assim. O Brecht, para mim, ele é pilar, né? Ele é fundamento, né? Então, mesmo que você esteja fazendo um teatro com um diretor, com não sei o que, super moderno, pós-moderno e tudo mais, se você vai lá, você vai encontrar as questões que o Brecht levantou, né? As questões que o Brecht colocou em questão.
né? Você mesmo, seus textos, né? Os textos que você apresenta, né? Eu vejo muito, né, de característica desse questionamento. Toca Marilis, fantástico, né? Fantástico. E brechtianamente nós trabalhamos da sua narrativa, tem muito, né, de Brecht. Mas montando uma peça de Brecht eu realmente não conheço. Limite de tempo? Deu 50 minutos. A gente pode ficar até 1 hora, mais ou menos. Isso, Companhia Ops do João Bosco. Obrigado, Flávia, por lembrar que Tá vendo como é que as redes sociais são interessantes, são importantes? É muito, muito legal. Bom, gente, mas eu acho que assim, vamos finalizar? A Flávia falou que pode ficar mais. Bom. Okay. Então, deixa eu ler só um pedacinho. Eu vou ler só um pedacinho do poema do Brecht para vocês, que eu adoro. Lenita Caetano fez uma pergunta. Vocês, artistas que fazem teatros em grandes casas, sob sóis artificiais, diante da multidão calada, procurem alguma vez aquele teatro encenado na rua. Tá vendo? Teatro na rua, teatro de rua. Né? Nós temos muito isso aqui em Goiânia, no Escuro tá aí, né? E outros, né? O Constantino tá com espetáculo na rua. Não tem jeito de fazer teatro na rua sem ser brechtiano, entendeu? Porque você dialoga o tempo todo com as pessoas, as pessoas interferem no seu trabalho o tempo todo, você tem que se adaptar às situações, e isso é muito dentro do espírito brechtiano. Aqui a vizinha, ao imitar o proprietário, deixa claro, demonstrando sua verbosidade, como ele busca desviar a conversa sobre o cano d'água que arrebentou. É muito isso, assim, é colocar em questão, né? Tem muito de denúncia, né? Nós tivemos no Brasil várias linhas, né? Augusto Boal, Teatro Oficina, Teatro Opinião. Quem vai assistir, por exemplo, um Zé Celso Martinez, por exemplo, né? Não dá mais para falar que aqui o Zé Celso faz Brecht. Né? Não dá. Não dá para dizer, porque o Zé, a linguagem dele, ele tem uma estética. Mas se você vai fundo, se vai nos fundamentos, se você procura a história, né? Você vai encontrar o Rei da Vela, por exemplo, né? E aí não tem jeito, né? É a entrada aí do pensamento brechtiano no Brasil. Tem muita história. Eu fui no Goiânia. No Goiânia, cursos de todo jeito, de audiovisual, que é a invenção do... Impressionante, assim. Foi a última vez que eu fui ao Teatro Goiânia. Né? Foi durante o Goiânia em Cena, do último Goiânia em Cena. Uma pergunta da Lenita. A Lenita, ter o distanciamento de Brecht para mim não foi fácil na época da faculdade. Acha que o distanciamento é uma técnica que deveria ser mais ensinada para não haver tanta dificuldade? Lenita, eu falar assim, ensinar o distanciamento é ensinar a pensar, né? É ensinar a se distanciar de uma determinada situação e pensar a respeito dela, né, com lógica, com racionalidade. Talvez seja isso que as pessoas tenham um pouco de recusa de entender o Brecht, como se com essa racionalidade ele estivesse negando a emoção, a sensibilidade. É um engano. Ele nunca negou a emoção e a sensibilidade, né? Ele nunca negou, mas ele também nunca mergulhou fundo nisso, sem tirar disso alguma coisa racional, crítica. Né? Então, eu acho que ensinar o distanciamento no teatro é fundamental, porque inclusive cansa menos emocionalmente para o ator, né? Cansa um pouco menos, assim, eu acredito nisso. Né? E é uma técnica que deveria estar presente na vida de todo mundo, é raciocínio. Né? Você está nessa situação e aí você pensa sobre ela, né? E pensa sobre as causas evitáveis. Se você pensa sobre as causas da situação que você está vivendo e considera elas evitáveis, porque elas são fruto do
raciocínio do pensamento e da ação humana. Se você é possível, essas causas são possíveis de ser evitadas, você pode transformar a sociedade combatendo essas causas que são evitáveis. Nós agora estamos vivenciando um momento aí que está todo mundo nas redes e tudo mais, e eu tenho postado uma coisa que eu gosto muito, que é assim, se eles são 300, nós somos milhões. Você percebe a racionalidade que está por aí em cima disso? 300 e milhões. Quem que você acha que está em vantagem? Os 300 ou os milhões? Ah, tá falando lá dos 300 de Esparta, né? Os gregos lá no Peloponeso, lá naquela batalha lá para... Mas 300 vencendo milhões? Que racionalidade existe nisso? Então, um distanciamento nos faz perceber que numericamente já é alguma coisa para se pensar, né? Já é alguma coisa para se entender de outra maneira. Deixa eu ver. Gente, as minhas irmãs estão aqui. Olha só. Minha filha, Bárbara, que tem o nome dela em homenagem à mãe do Brecht, você acredita? Minha filha aqui, ó. Ó. Minha pequenininha. Chefe de cozinha, muito boa, muito obrigado. Sinira, Márcia, Sônia, muito legal ter vocês aqui. Gente, bom, teatro poderia ser disciplina no currículo escolar? Sim, assim, eu, né, tem várias, eu sou meio antigo aí, né, nessa coisa, né? O teatro já foi disciplina escolar, né? Ele já teve presente, assim, muito tempo, né? Tem uma pedagoga que escreveu um livro chamado Olga Reverbel, ela escreveu sobre a necessidade do teatro, como o jogo dramático, né? Se vocês têm vários escritos sobre isso, é fundamental. É uma pena que em alguns lugares o teatro, nas escolas, é feito para animar festinha, né? Animar festinha que é importante, mas é só para animar festinha. Gente, nós temos mais 2 minutos. Eu gostaria de agradecer ao UFG, ao Centro Cultural UFG, a Flávia Cruvinel, ao João Vitor, a todas as pessoas que vieram aqui. Eu gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês acharam dessa experiência. Foi preparada assim na azáfama da lei emergencial da cultura, que nós estamos aí lutando, né, não correndo atrás. É importante que todo mundo esteja participando disso. A gente está aí, e aí eu improvisei algumas coisas, né? Criei esse escritor para apresentar esse texto do Brecht, que eu acho que veio muito a calhar nesse momento. Vocês podem procurar ele, chama As 5 Dificuldades para Escrever a Verdade, de Bertolt Brecht. Eu recomendo. Olha, muito agradecido. Fiquem bem. E mas parou, né? Não. Não? Não. Cadê? Mas Que tela é essa aqui? você clicar no X, então o fio está tudo. Tá gravando.